Olá, meu nome é Muriel Machado. Eu vou apresentar sobre um trabalho que foi desenvolvido em 2021, chamado Som de Janela. Ele foi feito ao longo dos encontros do LEVE, que é o Laboratório de Estudos e Vivências da Espacialidade, da UFMG. É um grupo de estudos, mas também se dá na forma de uma disciplina. Então, no caso, ao longo de um semestre, a gente pensou sobre a questão do meio social e a questão do meio doméstico, como esses meios se encontram, né, e se influenciam. E foi um verdadeiro desafio, porque em 2021 a gente estava no contexto de pandemia do Covid-19, então a gente estava em confinamento. E um dos desafios foi pensar como a gente poderia interagir com o espaço da rua e fazer reflexões com relação ao espaço da rua nos nossos trabalhos. Então, nesse período, eu li um livro que me inspirou bastante, que foi O Aspiro ao Grande Labirinto, que é um livro do Hélio Sica, de 1986, em que ele reúne várias reflexões sobre os trabalhos dele. E em um desses textos ele vai falar sobre uma obra chamada Apocalipopótese, que foi uma obra feita em 1968, em que ele vai levar uma série de manifestações para a rua para interagir com as pessoas. E essa obra foi feita no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Fez parte também de um projeto chamado Arte no Aterro, né, do Frederico Moraes. E o que me chamou a atenção, além dos relatos do Oiticica, foi o próprio nome desse trabalho, Apocalipopótese, que é uma junção do apocalipse, da hipótese e da apoteose. E eu achei que essas palavras se relacionavam muito com o contexto que a gente vivia, em 2021, porque muitos pesquisadores consideravam, né, que era um tipo de fim de mundo, ou pelo menos do mundo como a gente conhecia naquele momento. Muitas hipóteses eram criadas sobre o que a gente poderia viver, e talvez a apoteose tivesse, no desejo que a gente tinha de voltar a viver certas coisas e de não repetir certas outras coisas, de voltar a encontrar os amigos, de voltar a ter uma convivência, de voltar a ter um governo que fosse interessante, cuidadoso também para nós. Então, eu me identifiquei muito com esse título proposto pelo artista, e ele foi um ponto de partida para minha pesquisa, nesse momento. Então, eu comecei a pensar a partir do meu próprio bairro, no período. Na época eu morava no Carlos Prates, que é um bairro que fica localizado na região noroeste de Belo Horizonte. E geralmente é um bairro muito movimentado, porque ele faz ali a transição de vários outros bairros para o centro da cidade. Mas no contexto da pandemia, ele estava completamente deserto, né, como o restante da cidade, e foi um estranhamento, assim, pensar por onde que eu ia começar o trabalho. Mas, no entanto, eu comecei a perceber também que muitos sons chegavam até a minha casa, através da janela. Eu acho que para muitas pessoas a janela se tornou um recorte muito importante durante a pandemia, né, porque se tornou um espaço justamente de vínculo entre esse meio doméstico e o meio social. Várias pessoas trocaram mensagens a partir da janela, era possível escutar a música do vizinho ou ver uma parte da vivência de outras pessoas. Então, no meu caso, eu comecei a perceber os sons que chegavam até mim, e muitos desses sons eram os sons, os pregões que mercadores ambulantes da minha rua diziam, né, para chamar atenção para os seus produtos. Então, eu decidi que o meu trabalho teria relação com uma conversa com essas pessoas e que a gente ia decidir algum trabalho que fosse interessante para mim, que de alguma forma
seria interessante para eles também. Uma outra coisa que me chamava muita atenção eram esses panfletos que chegavam até a minha caixa de correio, que ofereciam serviços, né, ou produtos, e eu achei um formato interessante para divulgação de informações, assim, e é também um formato que o meu bairro já estava bastante familiarizado, assim. Então eu decidi que esse seria o formato do trabalho, e também prestei atenção que alguns desses panfletos continham a informação da própria gráfica em que eles eram feitos. Eu achei isso muito interessante, assim, e anotei as gráficas para que o trabalho fosse realizado a partir dessas informações também. Então, eu conversei com 5 mercadores ambulantes, com o César Augusto de Lima, o Geraldo Cândido, o Leandro Ribeiro Batista, Leanir Evangelino de Carvalho e o Pedro Henrique Moraes, que aceitaram participar do projeto. Então, a ideia é que os panfletos, eles mostrariam várias informações sobre essas pessoas e também, a partir do código QR, aqui eu tenho eles assim, a pessoa seria capaz de escutar o pregão que eles falavam na rua, nas suas próprias casas. Então, a ideia do trabalho também era ter esse caráter, um pouco de levar a minha experiência para a experiência de outras pessoas, apesar de não ter o contexto da rua tão acessível, né. E a partir disso, a ideia do trabalho foi distribuir também esses panfletos pelas ruas do bairro. Eu consegui fazer o trabalho em offset, então deu uma tiragem bem alta. Metade dos panfletos, né, foram 500 panfletos para mim e 500 panfletos para esses comerciantes com quem eu conversei, e eles ficavam responsáveis para distribuir pelo bairro, e eu ficava responsável por distribuir a minha parte também. Então coloquei em várias caixas de correio. E aqui, existe um site que a gente realizou, no Leve, né, nesse grupo de estudos, em que os meus trabalhos, os trabalhos de outras pessoas podem ser conferidos também. É só acessar o site que está ali indicado, e é isso. Eu agradeço muito a escuta e desejo boas conferências.